Agradeço muito vocês por terem vindo, porque na hora do almoço a gente está sempre com fome, com vontade de fazer outra coisa. Já peço desculpas pelo meu mau português, com essa pronúncia do Brasil. Bom português. O da Vânia está bem melhor que o meu, ela já fala Unicamp. Não. Que eu não consigo. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto que acabou de acabar agora, acabou de acabar agora em 2016, que se chamava, como está lá em cima, Circulação Transatlântica dos Impressos, a Globalização da Cultura no século XIX. E ele foi coordenado por mim e pelo Jean-Yves Mollier, que talvez vocês conheçam, que é professor da Universidade de Versailles-Saint-Quentin, na França. Levou esse tempo e teve todo esse financiamento, porque foi um projeto muito grande, com 40 pesquisadores de vários lugares, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, de Portugal e do Brasil. O que a gente queria estudar nesse projeto é esse título que eu coloquei aí, a globalização da cultura no século XIX. A gente está acostumado a pensar a globalização da cultura como uma coisa do século XX, né? Principalmente depois da queda do Muro de Berlim, aí começaram a falar sobre isso. Mas, na verdade, o século XX é que foi o século da desconexão. Por isso, para nós, o período termina em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, é que começou esse período de fechamento de fronteiras, de desconexão entre os países. Esse processo de conexão, que a gente pode chamar de globalização ou não, mas de conexão entre os diferentes lugares, ele começa com as grandes viagens ultramarinas de Portugal e da Espanha e se acentua muito no século XIX, como a gente percebeu nesse projeto. Por causa de algumas inovações tecnológicas, como, por exemplo, a velocidade maior dos transatlânticos, as ferrovias, o telégrafo. Então, é um período em que as pessoas vivem mais juntas do que a gente imaginava e compartilham a cultura de uma maneira que a gente não sabia bem antes de fazer esse projeto. Então, aqui tem o site do projeto, onde tem uma explicação sobre o que a gente quis fazer, quem é a equipe, e nesse item publicações aqui, tem alguns dos textos que a gente já publicou e que estão disponíveis lá, e no fim eu vou mostrar uns livros que vão sair agora. Nesse item dossiê também tem algumas coisas interessantes, porque a gente recolheu documentos que mostrassem a conexão e disponibilizou para o público. Da mesma maneira como no outro a gente disponibilizou romances, nesse a gente disponibilizou documentos. Então, por exemplo, contratos entre um editor e vários autores e tradutores para ver quanto ele pagou por aquilo, quais eram as regras, quais eram os constrangimentos colocados sobre o autor. Então tem um pequeno texto de apresentação, mas os pesquisadores poderão ler e interpretar da maneira como quiserem. Então tem um conjunto de documentos que atestam essa questão da conexão entre os diferentes países. Teria sido muito bom se a gente tivesse podido analisar a globalização como um todo, porque a gente até encontrou elementos que mostram que a cultura circulava no globo no século XIX. Mas mesmo com 40 pesquisadores não era possível fazer China, Japão, Estados Unidos. Então a gente focou nesses 4 países, França, Portugal e Brasil, porque eles formam um estudo de caso interessante. A Inglaterra era a potência econômica mais forte nesse período. A França era a potência cultural mais forte nesse período. E Portugal e Brasil estavam passando por um processo de independência, separação do Brasil, processo de nacionalização, de desenvolvimento da ideia de nacionalidade no Brasil, sempre em relação a Portugal. Isso é um ponto que foi importante também. Todo mundo está acostumado a pensar o século XIX como o período da ascensão dos nacionalismos, o que é verdade. Os nacionalismos tiveram um período forte de crescimento ao longo do século XIX. Porém, isso se fez de maneira integrada. E a gente costuma pensar que isso foi feito cada um se fechando sobre si mesmo. E não é bem verdade. Eu devia ter posto a capa de um livro, vocês devem conhecer, da Anne-Marie Thiès, que chama A Criação dos Estados Nacionais no século XIX. É um livro espetacular, porque ela mostra como os diferentes países iam trocando, os intelectuais dos diferentes países, iam trocando ideias que fossem boas para criar a sua própria nacionalidade. Então, cada vez que um tinha uma ideia boa, vamos colher histórias populares que isso vai dar certo. Isso circulava em revistas ou em jornais, outros liam e falavam, vamos recolher a nossa também.
Então ela mostra de maneira muito detalhada a difusão das ideias que forneceram a base para a sustentação da ideia de nacionalidade em escala transnacional. Então, esse século para nós foi interessante também por isso. Ele é entendido normalmente como o período em que cada país se fechou sobre si mesmo, e a gente viu que isso não foi bem assim. Então nós tivemos a gente fez várias coisas diferentes do que se costuma fazer. A primeira coisa é essa que eu já falei, a gente alargou o espaço considerado para além da nação. Não sei se eu vou conseguir me expressar bem com o pouco tempo que eu tenho para mostrar como a ideia da gente só pensar a cultura e a literatura dentro de cada nação cria pontos de cegueira impressionantes. Então, a tradição normal é a gente estudar a história da literatura brasileira. No Brasil a gente estuda assim, a história da literatura portuguesa ou a história da literatura francesa, como se cada uma estivesse na sua caixinha. E como se no Brasil, os estudantes em geral têm essa ideia. No Brasil as pessoas liam literatura brasileira. Na França, ele é literatura francesa. Em Portugal, ele é literatura portuguesa. E não é assim, em hipótese alguma. Então, o estudo das condições de circulação da cultura naquele período mostraram que várias coisas não são bem assim como a gente ensina, como os estudantes estudam. Então, o primeiro foi, a gente considera nações, Inglaterra, França, Portugal e Brasil são nações, mas a gente não considera que a cultura equivale à língua e ao lugar de nascimento de quem a produz. Então, por exemplo, a literatura portuguesa é muito importante no Brasil, a inglesa, a francesa e vice-versa. Isso eu vou detalhar um pouquinho daqui a pouco. Outra coisa que não se costuma fazer nos estudos literários é prestar muita atenção à leitura e aos leitores. Aqui eu não sei como é, mas no Brasil, em geral, o ensino da literatura é muito focado nos textos. Então, os professores apresentam quais são os grandes textos da literatura brasileira, portuguesa. Isso, do nosso ponto de vista, tem dois probleminhas. Primeiro que os textos, eles não circulam de maneira imaterial, como se eles fossem entidades que circulam por aí desencarnadas. Os textos circulam impressos, em livros que alguém imprimiu e que custa algum dinheiro, que tem que passar por alguns trâmites para sair de um lugar e chegar em outro. Então, essa dimensão material, a materialidade dos textos e o seu suporte, afetam a circulação da cultura. Isso foi uma das coisas que a gente pensou. E essa enorme concentração sobre os escritores, né, o que os escritores pensavam sobre isso e sobre aquilo, é apenas um dos aspectos da cultura. A leitura é um outro aspecto muito forte e que, quando ele é considerado, vocês vão ver, eu vou mostrar um pouquinho, muda muita coisa. Muda algumas coisas que são muito importantes para a nossa área da literatura. Como, por exemplo, a consideração do tempo, a maneira como a gente entende o tempo na literatura e a maneira como a gente entende o espaço na literatura. Eu vou tratar só dessas duas coisas. Poderia tratar de outras, mas com o tempo que a gente tem, acho que não vai dar. Então, essa terceira é isso, né? As condições materiais de produção e circulação dos impressos que afetam a cultura e a existência dos textos. Outra coisa que a gente fez nesse projeto, que deu muito bom resultado, foi alargar as fontes que a gente considera. Então, não trabalhar só, eu estudo romances do Camilo Castelo Branco, então eu pego qualquer edição na internet, qualquer texto, leio e interpreto aquilo. Fazendo um pouco uma caricatura, mas esse é o modelo mais comum dos estudos literários. Aqui a gente quis considerar fontes muito variadas que trouxeram informações que não se tem da outra maneira. Então, por exemplo, uma coisa que a gente usou muito, cadê meu dedo? Aqui. Foram jornais desses 4 países, aqui e aqui. Um material que deu muito bom resultado foi analisar os anúncios de livro à venda publicados nesses jornais ao mesmo tempo. Isso foi muito interessante, porque a gente descobriu textos sobre os quais a gente jamais tinha ouvido falar, porque eles não estão nas histórias da literatura de nenhum dos lugares. E vocês também já sabem que a história da literatura trabalha com os textos canônicos. Então, aqui, por meio da comparação desses anúncios de jornal, e pela repetição desses anúncios, a gente percebeu que havia um interesse por um conjunto de obras, porque os livreiros não são instituições de caridade, né? Eles não vão gastar dinheiro para publicar um anúncio se aquilo não está vendendo. Ele pode tentar um pouco, 1 mês, 2 meses, mas ele não vai tentar 30 anos. Vai ficar mais barato para ele jogar no lixo. Então, pela comparação, a gente percebeu, eu vou também mostrar daqui a pouco, esse conjunto de romances, a minha área é mais romance, mas esse projeto as pessoas trabalham com várias outras áreas, eu vou falar da minha, porque é mais
fácil falar da nossa, e porque vocês estão trabalhando com romance nesse momento também, não é? Outra coisa que a gente usou e que deu muito bom resultado também são os catálogos dos livreiros. Esse material também é muito impressionante. Esse é um dos que a gente vai... Acabou de ficar pronto o texto, vai ser disponibilizado naquele link dos dossiês. Deve ter mais de 50 catálogos que a gente recolheu nesse período. Ainda hoje existe isso. As editoras fazem, hoje em dia é bonito, colorido, com figura, distribui nas escolas, nas livrarias, para quem quiser encomendar. No século XIX isso era feito muito, com muita consistência. Então eles faziam um repertório dos livros que eles tinham na livraria e mandavam. Por que isso é importante? Porque a gente consegue saber quais são os livros que estão em circulação e a gente consegue perceber onde eles circularam. Porque esse Garnier, que daqui a pouco vai ter até um retrato dele de tão importante que ele foi, aqui em Portugal ele é importante, mas não é tanto. No Brasil ele é o editor do século XIX. A casa dele no Brasil é ligada à casa do Garnier Frères na França. Eles fazem catálogo sistematicamente, praticamente uma vez por mês. E eles mandam para os confins do Brasil. No século XIX, Mato Grosso é o confim do confim. E lá ele manda... Começou lá, né? E nós encontramos no Mato Grosso notinhas nos jornais dizendo: agradecemos o senhor Garnier que acaba de nos mandar o seu catálogo. E se a pessoa ler o catálogo e ver aqui, às vezes é na capa, aqui tem o nome das pessoas onde você pode encomendar. Às vezes é no final, ele diz: aceita encomendas para qualquer lugar do planeta, com o acréscimo de tanto que é um envio. Então a gente acha que hoje em dia a Amazon é uma coisa muito nova, que em poucos dias chega, não é? Eles recebiam qualquer publicação de qualquer lugar em 28 dias. Às vezes a gente espera mais pela Amazon. Não é? Mandava uma carta e encomendava 28 dias depois eles tinham o texto na mão. A gente trabalhou também, que são contratos, esse é um contrato com o Machado de Assis, para publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque isso dá uma outra dimensão para a literatura. A literatura não era uma coisa assim só do espírito, que a pessoa fazia só pelo futuro, glória, cultura nacional. Eles faziam o pessoal pagar conta. Então tem muitas cartas do Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor da Moreninha, se entendendo lá com o Garnier, falando: olha, eu precisava pagar uma conta, será que você não podia me adiantar tanto? E aí depois o outro respondendo: mas você já está me dando 2 livros, então será que você não vai fazer o livro? Como é que vai ser? Dá uma concretude para a literatura que é acima mais do que ela foi no século XIX, do que essa coisa etérea, ele ficou criando, ainda mais no romantismo, né? Eles divulgaram essa ideia de que eles criam porque tem uma inspiração, um desejo de escrever. Esses contratos mostram que esse desejo de escrever vinha junto com um monte de conta que eles tinham que pagar. Então tem toda essa discussão. Discussão de tamanho, dos volumes, quantas páginas isso vai ter. São questões que a gente não costuma pensar quando ensina literatura para os nossos alunos. Mas, se o editor combinou que vai ser em 2 volumes, aquele texto vai ter que ter mais diálogo, vai ter que ter mais descrição, porque a ação é aquela ali. Ele vai ter que espichar de alguma maneira para poder caber nos volumes que combinou. Então, verificar todas essas questões traz uma nova compreensão para o texto. E ali, finalmente, esse aqui é o material com quem eu trabalhei, que estou trabalhando aqui em Portugal de novo. São documentos da censura portuguesa autorizando a impressão e a circulação de livros, que também é um material muito interessante. A gente costuma pensar a censura como simplesmente lugar de interdição e proibição, um lugar, como é que diz isso? Cinzento, obscuro, de gente ignorante, que impede... A censura do século XVIII não era isso, em hipótese alguma. Esses censores que trabalhavam aqui em Portugal eram muito iluminados, ligados ao iluminismo realmente. E eles fazem um trabalho incrível, porque eles são um pouco editores, um pouco copydesk, um pouco revisores, e também, se tiver um problema moral, eles não vão deixar passar. Mas às vezes não tem problema moral algum, mas o censor escreve assim: olha, veja, essa sua rima está péssima. Então, se você trocasse essa palavra por aquela outra, melhoraria a sua rima. Tem alguns documentos que eles não deixarem circular um livro, falam assim: isso aqui seria uma ofensa para a nacional literatura. Não falavam literatura nacional, falavam nacional literatura. De tão péssimos que são esses poemas. A métrica está errada, veja isso, a rima está errada, veja aquilo. Tem um que eu adoro: ele proíbe um romance porque a verossimilhança está errada, que a pessoa, um náufrago, acaba nas praias da Polônia.
Ele diz, a Polônia não tem praia, não pode. Então, conhecer esse material permite, de novo, entender coisas da literatura que a gente não entende se a gente vira apenas a versão final. Esse livro foi uma sucessão, chama Lances da Aventura, esse que ele falou da Praia da Polônia. Talvez tenha sido um sucesso porque ele corrigiu um pouco, as pessoas iam rir se tivesse aquele monte de erro que o censor corrigiu. Eu tenho Não, pode ir com calma, que a gente prefere não fazer perguntas e te ouvir. Não, eu vou dar uma boa acelerada, porque eu fico animada, aí eu começo a falar muito. Então, olha, isso aqui acho que eu vou até pular. Já falei isso aqui. Falar só os 2 últimos itens, a gente também se preocupou em olhar qual era o lugar dos romances e das peças de teatro na vida social do próprio século XIX. E a gente percebeu, e esse é o projeto em que eu estou trabalhando agora, ainda estou muito curiosa com ele, não sei muito, se vocês puderem me ajudar, até também bom. E os romances e as peças tinham uma inserção na vida cotidiana, mais ou menos como a gente tem hoje uma relação com ator de cinema ou de televisão. E eles usavam os textos literários de uma maneira muito impressionante. Vou dar só 2 exemplos bem rápidos. Primeiro, um autor podia não ser muito conhecido, como a George Sand. Ela não está presente nos gabinetes de leitura, não tem muito anúncio, não tem nada. Mas se você olhar os jornais, eles sabem tudo da vida dela. É que nem fofoca de atriz de cinema. Eles seguem mais a vida dela do que os romances. Então eu falo que ela se veste de homem, que ela é imoral, que ela separou de não sei quem, que agora ela está com não sei quem. A morte dela, um monte de texto, que as netas que estavam em volta, o que ela beijou as netas, e como que ela terminou beijando uma neta, uma mulher que foi tão revolucionária antes. Então isso já é um caso engraçado. Aí o importante não é o texto, é a vida do escritor. Outro caso que esse eu realmente não consigo entender de jeito nenhum. Um dos romances mais lidos no século XIX é a Histoire de Gil Blas de Saint-Hilaire, do Lesage. É um super sucesso. Traduzido como História de Gil Blas, ou às vezes eles traduzem História de Gil Brás. Gil Brás é nome de tudo que vocês possam imaginar no Brasil, inclusive nome de escravo. Quando eu achei esse no jornal, eu fiquei chocada. Porque o Gil Brás é uma história picaresca, de uma pessoa que começa mal, na vida baixa, como criado, e vai passando, como todo romance, né? Vai passando por várias situações, é criado de um, acompanhante de outro, médico de outro, até que ele termina numa posição elevada. Como alguém pensa de dar o nome no seu escravo? De Gil Brás. Os anúncios são assim: fugiu o escravo Gil Brás, falta uma orelha, manca de uma perna. Então, é uma presença da literatura na vida social, talvez já até um pouco descolada do texto, eu penso, nesse caso. Já tem uma autonomização do nome do personagem em relação ao enredo. Ou então é muito mau gosto, né? Você dá o nome para um escravo fujão, o nome de Gil Brás, que é um herói picaresco. Mas é o nome de tudo que vocês pensarem, de navio, nome de loja, pessoas que se assinam como Gil Brás. Então, isso a gente está pensando agora. E outra coisa que a gente está pensando agora, que foi descoberto nesse projeto, a gente achou que valia a pena continuar, é a relação da literatura, especialmente dos romances, com o mundo das mercadorias. Que também é muito impressionante. Esse aqui, acho que eu tenho até umas imagens. Então, peraí, vou fazer aqui, depois eu vou falar aquilo ali. Então, a gente observou que os mercados não são isolados, existe uma interdependência entre os mercados. Isso é importante porque questiona a ideia de atraso de alguns centros, como Portugal e Brasil são sempre vistos como atrasados em relação à França, na discussão mais convencional. Esse projeto mostrou que não é bem assim, depois vai ter alguns detalhes, mas aqui na questão da interdependência dos mercados é o seguinte: para esses livreiros franceses terem essas edições, 100 edições de um livro como As Aventuras do Telêmaco em 30 anos, não são os franceses que estão lendo, porque eles exportavam isso para o mundo inteiro. O fato de existir do francês ser a língua da cultura no mundo inteiro favorecia o mercado editorial francês. Então a gente está acostumado a pensar que eles são muito cultos, por isso eles têm aquelas edições, né? Daqui a pouco tem aí uns números, 100 edições daquilo, 50 daquilo, 30 daquilo. A maior parte delas está em Portugal, está no Brasil, está nos Estados Unidos. Então, a França, que é vista como o centro da cultura, ela depende desses outros mercados para se sustentar. E uma coisa que eu devia ter falado bem no começo, que é muito importante, a gente coloca muita ênfase na palavra circulação nesse projeto.
porque a gente também viu que não é adequada a ideia de que a França é a produção da cultura melhor do mundo e que ela vai passando aos poucos para outros países que vão adaptando, deteriorando, chegando lá atrasadamente e morre lá. Como se a cultura começasse num lugar e morresse no outro. Eu tenho vários dados que daqui a pouco vocês vão ver, que mostram que a produção brasileira, por exemplo, estava presente na França também. Então, por isso que é circulação. Sai de um lugar, vai para o outro, sai do outro, vai para um e se retroalimenta. Então, a circulação da literatura brasileira na França deu origem a produções francesas, com temas brasileiros, que é diferente do que a gente costuma pensar, que o José de Alencar imitou Balzac, por exemplo, né? Esse é o arroz com feijão da conversa de uma aula de literatura para primeiro ano. Esse projeto mostrou que não é bem assim. Não estou dizendo que o Brasil era o centro do mundo, também não é isso. A França é muito importante, a referência de todo mundo quer falar francês, mas ela também sofre influência. É uma coisa de mão dupla, com pesos diferentes, mas de mão dupla. Aqui eu tenho um pequeno exemplo, esse é o Baptiste Louis Garnier, que é o nosso mais importante editor do século XIX, só de saber o nome dele, de onde ele vem, já deu para entender que é tudo interdependente. Não existiria literatura brasileira, como a gente já conhece, se esse editor não tivesse se mudado para o Brasil. E foi ele que publicou todos os grandes autores e romancistas do século XIX. Ali eu coloquei um anúncio da livraria dele, que fala o que ele vende ali na Rua do Ouvidor. É interessante, ele vende tudo, livro clássico, medicina, ciências. Aí olha ali, Ivan, ele vende novelas, a palavra romance não tem, tá vendo? Ele vende novelas, porque nós estamos nessa discussão da terminologia também, como é que isso deve chamar. E embaixo, aqui na linha de baixo, olha o que ele oferece. Livros franceses, portugueses, ingleses, italianos, etc. Encarrega-se de qualquer comissão de livros. Então, só esse simples anúnciozinho, eu acho que já mostra o que eu estou tentando explicar. Ele fazia um papel de mediador entre o que se produzia no mundo, porque ele aceitava encomenda de qualquer lugar, e no Brasil. E ele mandava publicar isso que está aqui, olha. Aqui é ele como livreiro. Vocês lembram disso que muitas vezes não tinha distinção entre livreiro e editor. Uma pessoa fazia os dois papéis. Aqui é a livraria dele, aqui é a editora dele. No Rio de Janeiro, olha o que está escrito aqui embaixo. Paris, Auguste Durand, editor, Rue Cujas, número 9. Ele pegava os livros dos escritores brasileiros e mandava imprimir em Paris, porque custava mais barato trazer o livro já impresso do que importar papel. O Brasil não produzia papel, a taxação do papel em branco era mais alta do que a taxação sobre os livros, então ele mandava imprimir lá. Além de ter a glória, né, de você poder botar no livro ali, impresso em Paris, todo mundo achava aquilo uma coisa mais linda. Ele tinha um revisor contratado em Paris. Os franceses não saberiam ler e verificar aquilo. Da mesma forma como ele tem tradutores contratados no Brasil. Então, esse simples caso desse senhor, eu acho que já mostra essa questão da conexão, como a gente está querendo dizer, e do vai e vem. Aqui é a Sarah Bernard, que a gente chama de Sarah Bernard, e esse caso foi muito bem estudado, também bastante estudado no nosso projeto. Essa imagem eu achei que é legal porque ela é de Nova York. Union Square. Oi? Union Square. Em Nova York. O caso das peças de teatro, desses atores e atrizes, que foi estudado pela minha colega Orna Levin, é interessantíssimo, porque eles precisam trabalhar o ano inteiro. E só tem espetáculo eu sempre confundo isso, acho que é no inverno. Só tem espetáculo no inverno. Então, quando é verão na Europa, eles morreriam de fome. O que eles fazem? Eles saem para o Brasil, que é inverno. Aí tem a temporada dos artistas estrangeiros no Brasil. Dali, eles fazem um circuito super interessante. Eles saem da Europa, vão para Salvador, Rio de Janeiro, descem, passam para o Chile, Valparaíso, sobem para os Estados Unidos e seu tempo de voltar sem inverno aqui. Aí atravessam e vêm aqui apresentar. Só deles fazerem esse circuito já seria interessante, porque é a mesma peça. Eles trazem tudo, figurino, tem que dar tem alguns documentos que mostram que eles não trazem tudo. Então, as peças no Brasil, se aqui tivesse, sei lá, 30 cadeiras no palco, lá vai ter 3, mas são as mesmas cadeiras. Eles trazem os montadores, encenadores, a roupa, o figurino e o mesmo espetáculo que era visto aqui em dezembro era visto no Brasil em julho. Isso já seria importante. Mais importante ainda é que enquanto esses artistas estão viajando, as notícias sobre a viagem estão sendo publicadas no seu país de origem.
Então os jornais franceses ficam dizendo, Sarah Bernard chegou no Rio de Janeiro. Fez muito sucesso, teve não sei quantas apresentações, e foi lá o imperador, e ela ganhou um colar não sei como. O sucesso dela fora da França afeta o valor do contrato quando ela voltar. A Sarah Bernard é maravilhosa, todo mundo gosta, não tem problema, mas tem infinitas outras atrizes que a gente conhece menos, que tem o seu salário afetado em função do sucesso fora do seu país de origem. E elas usavam isso para mostrar a sua importância, o seu passivo e tudo mais. E aqui são as mercadorias, que era aquilo que eu falei naquele primeiro slide lá, que a gente está pesquisando agora e que também é muito engraçado. A gente achou todo tipo de mercadoria ligada à literatura. Então tem chapéu com o nome de tudo quanto é escritor, tem piteira da Naná, do Zola. Pelo que a gente entendeu do anúncio, deve ter um corpo de mulher na piteira, compra piteira Naná. Esses três são Paulo e Virgínia, que o Brasil também é Paulo e Virgínia. Que o Brasil é inundado de coisa de Paulo e Virgínia. Almofada, Paulo e Virgínia, jarro. É sempre essa cena do coqueiro que permite reconhecer que é o Paulo e Virgínia para as crianças, né? A cena da cabana. Então a gente também agora está fazendo um levantamento dessas mercadorias. Aí é mercadoria mesmo. Para vender um jarro, ele vai custar mais caro, vai ter mais interesse de uma cena do Paulo e Virgínia. Parece que é tudo igual a hoje, né? Tá vendo? Com as coisas do Fernando Pessoa, com... Meu Deus do céu. É todas essas coisinhas que a gente vê ali na Baixa para vender. Nos museus. Né? Exato. Coisinhas de museu, mas vendia em loja normal, de pessoa normal. Acaba de chegar grande sortimento de almofadas Paulo e Virgínia. Provavelmente vende mais do que a almofada não Paulo e Virgínia. Né? E isso vai mostrando cada vez mais como o texto, que é aquilo que a gente valoriza tanto, é só uma parte da história. Porque muita gente poderia até saber de Paulo e Virgínia porque viu esse relógio, e não porque leu o livro. Ou porque viu uma adaptação para teatro, que isso também eu devia ter falado na hora da Sarah Bernard. Muitos romances são adaptados para o teatro. Então pessoas analfabetas podem conhecer aquele enredo assistindo no teatro. E as adaptações mudam as coisas, é lógico. Então agora a gente está tentando entender esse pedaço. Eu já vi que eu, como sempre, preparei coisa demais, vou dar uma pulada em algumas coisas. Aqui eu queria mostrar para vocês um pedaço sobre a leitura, que eu falei que era importante, que a gente queria dizer que isso afeta alguma coisa, que as coisas mudam quando a gente considera a leitura, e eu trabalhei com o romance. Aqui é um estudo que eu fiz comparando os anúncios publicados no The Times de Londres, que está lá em cima, na Gazeta de Lisboa, na Gazeta do Rio de Janeiro e no Le Temps francês. E eu percebi, entre 1800 e 1820, a publicação, o anúncio desses romances simultaneamente nesses 4 lugares. Eu achei que isso é uma coisa interessante. Inglês, francês, português e brasileiros podiam conhecer as mesmas histórias. Eu coloquei os títulos em português para facilitar para nós. Mas eles circulam na língua do país. Então, esse grupo são 11 romances franceses, 7 ingleses e 1 alemão, eles constituem uma espécie de fundo romanesco comum. Uma pessoa que viajasse da Inglaterra para o Rio de Janeiro, não soubesse sobre o que conversar, se ela começasse a falar de aventuras de Telêmaco, todo mundo ia saber conversar com ela. Esse é o romance de maior tiragem. É o Netflix do nosso tempo. Hoje todo mundo não assiste o Netflix, mais ou menos a mesma coisa, House of Cards, aí quer conversar de House of Cards, eles queriam conversar disso daí. Esse é o mais, do Fernando? É o mais que você possa imaginar, é o Aventuras do Telêmaco. Eu até tenho aqui olha, então aí tem isso que eu vou mostrar para vocês, com esses best-sellers, que tem um gosto partilhado entre esses 4 países. Isso é um estudo desse Martin Lyons, que fez quais são os best-sellers franceses entre 31 e 50. E chegou a essa lista de romances. O Fenelon é sempre o primeiro em tudo que vocês puderem imaginar. Eu nem vou ter tempo de detalhar, não, mas se vocês olharem rapidamente, vocês vão ver que os best-sellers franceses não são só franceses. A gente não pensa França, o centro do universo. O segundo já é a Aventura de Robinson Crusoe, que é um romance inglês. Logo ali está o Don Quixote, que é francês, e assim por diante. Então isso mostra que existe esse gosto partilhado entre eles e que os best-sellers franceses, em alguns casos, são também os best-sellers portugueses. Isso eu acho importante. Os nossos best-sellers não são os textos escritos pelos nossos autores, são as traduções. Tem muito mais edição do que os escritos por nós. E nos nossos cursos de letras a gente só fala dos escritos por nós.
provavelmente pouca gente leu, teve uma edição. Esse daqui, ó, por exemplo, o Telêmaco teve 112 edições na França até 1850. Por isso que eu falei aquela hora, não é só para eles lerem, não é possível. Cada habitante francês tinha que ler, comprar 2. Né? Isso é muito para exportação, porque ele era usado para ensinar francês e para ensinar cultura greco-latina. Então, aí no caso do... E essa lista também daria muito boa discussão sobre o que é romance. Na época, eles chamam isso tudo com o mesmo nome. Mas a Aventura de Telêmaco e, por exemplo, Paulo e Virgínia são coisas muito diferentes. Em termos de estruturação textual, em termos de realismo do romance, que é o que a gente acha que é a característica fundamental do romance no Aventura de Telêmaco, alguns falam épico em prosa. Porque o que ele faz, vocês devem saber, pega a história do filho do Ulisses, o Telêmaco, e bota ele andando atrás do pai. Onde vai o Ulisses, ele vai atrás, mas aí é em prosa, fica mais fácil de entender, e é tudo explicado, para introduzir as pessoas no conhecimento da cultura greco-latina e do francês. Então ele é uma espécie, com muitas aspas, de paradidático. E ele faz sucesso amplamente no público. Aí o Gil Blas, que eu falei agora há pouco, ele teve 7 edições em língua portuguesa, não estou falando do Brasil, ele teve 20 na França, então até aí tem mais. Agora olha o Simão de Mantua, tem 7 na França e 6 em língua portuguesa, é praticamente a mesma coisa, a mesma quantidade. Esse Elizabeth, que é traduzido em português por Isabel, ou Os Desterrados da Sibéria, vocês já ouviram falar deles? Sucessão, Os Desterrados da Sibéria. Ele teve 5 edições em língua portuguesa e 5 na França, mesma coisa. Esse Robinson dos 12 anos, que é uma adaptação da história do Robinson Crusoe para criança, teve 4 edições na França e 3 no Brasil. Então, isso é para mostrar para vocês que tem uma semelhança naquilo que as pessoas preferem, no gosto mais comum. Depois, lógico, tem muitas diferenças, mas aqui o que eu queria mostrar é a existência desse gosto partilhado. Eu disse para vocês que prestar atenção na leitura fazia diferença em relação ao tempo, ao que a gente pensa sobre o tempo em literatura. Também, normalmente, a gente pensa o tempo na literatura em função daquelas escolas literárias, né, como estéticas que se sucedem e como a prevalência de uma estética em cada período. Pelo menos, convencionalmente, a gente ensina assim. Observando a leitura, a gente vê que o tempo flui de uma maneira diferente. O Telêmaco é de 1699 e ele continua sendo o livro mais lido até 1850. Então, pensar que o romantismo afetou muito, mudou alguma coisa, que o realismo alterou, eles continuam lendo a história do Ulisses e do Telêmaco. Esse pode ser porque eles eram obrigados a ler. Como eu já falei, ele é uma espécie de paradidático. Mas o Gil Blas de Santillana, não. As pessoas liam o que elas queriam. Ele é de 1715. Paulo e Virgínia também nunca foi recomendado para nada, 1788. Então, para alguns textos, o tempo passa muito lentamente no século XIX. Eles continuam lendo ininterruptamente as mesmas coisas, de começo do 18, fim do 17, por muito tempo. Essa conclusão que vale para o Brasil, vale também para a França. Naquele texto do Martin Lyons, ele chama atenção para isso. Como é inadequado dizer que o que caracteriza os 30 primeiros anos da literatura na França é o romantismo. Porque o romantismo não tem quase nenhuma edição. O que tem edição são essas velhas coisas. Então mesmo a gente podia dizer para o modernismo brasileiro. Exatamente. Todo mundo continuava lendo parnasianos, ninguém lia os modernistas. Então, essa escola que a gente ensina, o jeito que a gente ensina, essa coisa de escola literária, passa para os nossos alunos, ou para nós mesmos, o jeito que a gente pensa isso, é uma ideia muito diferente do que era na época. Eu gosto de brincar com os meus alunos, falar assim, se a gente fosse num centro espírita, aqui não tem isso, né? No Brasil tem muito. Centro espírita, mesa branca, baixasse um escritor lá e a gente quisesse conversar com ele sobre romantismo, ele nem sabia do que a gente estava falando. Mas se eu puxasse assunto com ele sobre Telêmaco, eu queria conversar com você. Mas não é para vocês pensarem também que eles só viviam de velharia. Também não é assim, senão parece nada acontecia, só ficava lá na velharia. Não. Aqui é o resultado de um estudo de quais são os autores de destaque no Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Aquela primeira senhora lá é a Anne Radcliffe, que é uma escritora inglesa do século XVIII, e que é a que tem maior quantidade de traduções, maior quantidade de exemplares. A existência de muitos exemplares de um mesmo título indica interesse, porque o gabinete emprestava. Então, às vezes, tem você tem um exemplar só, quando a pessoa não voltar, ninguém mais lê. Então, ela, que é uma autora antiga, é o maior destaque. Mas o segundo é o Dumas, que é do mesma época.
Depois o Eugène Sue e o Paul de Kock. Então a gente... Paul de Kock. Então a gente tem uma convivência de épocas e de estéticas. Esses três senhores são o que há de mais moderno, mas são o que há também de mais popular. Ninguém que dá um curso de literatura francesa vai falar do Paul de Kock, né? Vai falar de autores como Balzac, Flaubert, e não desse, Eugène Sue, não aparece. O Dumas aparece um pouco, mas como autor de teatro, não como autor de... Kock, K-O-C-K. Então, aqui é para dizer a questão do tempo. As épocas convivem. Aqui é para mostrar o contrário daquela velharia que não passa nunca. A máxima sincronia entre Paris e Rio de Janeiro, que, por exemplo, é expressa no caso da tradução desse folhetim Memórias de um Médico, do Dumas, que teve que publicar essa nota aqui no Diário do Rio de Janeiro, porque tudo que eles tinha sido publicado na França já tinha sido traduzido, e agora iam ter que interromper a história, porque não tinha chegado o paquete com o próximo pedaço. Então é exatamente sincrônico, está publicando lá, põe dentro do navio, vem, chega aqui, traduz rapidinho e publica. A ponto de, se tiver algum problema com o navio, tem que interromper a história, porque ele não tem a próxima para contar. Aqui é sincronia Rio-Paris, aqui é sincronia Paris-Rio-Lisboa. É um estudo da nossa colega Maria Lúcia Dias Mendes, que verificou a rapidez da tradução dos romances do Dumas. Então, de 30 romances que ela considerou, porque ele escreveu mais de 100, aquela confusão, alguns não se sabe se foi ele que escreveu mesmo, então ela selecionou esses 30 que tiveram mais sucesso e analisou. 3 deles foram traduzidos para o português em menos de 6 meses. É muito rápido. Se a gente pensar para hoje, é rápido. Um livro que sai em Paris 6 meses depois já está na livraria em português. Aqui não é comum, né? Então, em 6 meses. Outros 6 levaram menos de um ano, entre 6 meses e 11 meses. Agora, olha que interessante. Desses 30 títulos, 21 foram traduzidos primeiro no Brasil e não aqui, em Portugal. E 3 foram ao mesmo tempo aqui lá, 4 publicados primeiro aqui. Por que isso? Esses 21 títulos são folhetins. O Brasil era muito rápido para publicar folhetim, mas não publicava os livros, ficava esperando para importar de Portugal. Então, de novo, a questão daquela interdependência dos mercados. A publicação de livros era feita aqui, prioritariamente. Já expliquei que no Brasil tem todo aquele problema de preço, importação, papel. Então, Portugal cuidava da parte de vender os livros, agora o Brasil fazia as traduções rápidas para o folhetim e publicava. Então, aqui mostra que nesses 3 países as pessoas estavam lendo as coisas, dá para dizer ao mesmo tempo, né? Uma coisa de 1 ano de diferença, estavam lendo as coisas ao mesmo tempo e gostavam mais ou menos da mesma coisa. Esse aqui eu adoro. Os brasileiros leram Os Miseráveis do Victor Hugo antes que os franceses. Dá para acreditar? 23 dias antes. O Victor Hugo estava com problemas políticos na França e proibiu a publicação de folhetim do livro dele. Falou só vai publicar porque tem aquela lei de censura da circulação dos jornais. Ele falou, não vai sair em jornal, porque eles vão cortar, vão mexer no meu livro. Só vai sair impresso. Por um editor belga. Esse editor belga tinha feito um contrato com o Villeneuve, que é um francês, dono do Jornal do Comércio do Brasil. E aí ele publica, antes de começar a história, ele publica isso que eu coloquei aqui, e que eu escrevi embaixo para ficar mais fácil de ler. O editor belga fica obrigado a remeter-nos para aqui, exclusivamente a nós, o que for imprimindo antes de expô-lo à venda em Bruxelas. Então ele pôs isso na primeira página, e aí começou a publicar a tradução dos capítulos. Isso, para nós brasileiros, é motivo de muita alegria, porque a gente passa a vida inteira estudando como nós somos atrasados. Portugal provavelmente não, porque está na Europa, mas só estuda no Brasil que está tudo atrasado, que vem depois, que quando o romantismo já tinha acabado na França, no Brasil não tinha nem começado. Aí esse caso aqui mostra que o Brasil está adiantado em relação a Paris, pelo menos no que diz respeito às traduções. Então, esses vários dados que a gente levantou serviram para discutir de maneira mais complexa do que eu posso fazer aqui, contra essa teoria do atraso, que deriva muito de uma matriz econômica de análise da sociedade, mas que não serve para a cultura. E não serve se a gente considerar outros elementos além da escrita de textos canônicos, porque aquela sequencinha serve para os textos canônicos brasileiros.
agora, eu vou acabar com ele. Não vai dar. Bom. Aí eu tenho alguns exemplos aqui, que talvez não vai dar tempo mesmo, que eu quero ouvir vocês falarem. Do que circulou do Brasil na Europa. Uma das pessoas, a Juliana Maia de Queiroz, fez um estudo sobre os romances brasileiros que circularam em Portugal. E a Patrícia de Jesus, que é portuguesa, vocês devem conhecer, também fez um estudo sobre isso. Aqui o principal é a Chardon, que divulgava os textos brasileiros. Elas fizeram um belo estudo. Isso aqui é um estudo da Jaqueline Panjon, que vocês conhecem, que está coordenando o trabalho com vocês. Que é muito bom esse trabalho dela também. Ela analisou a circulação dessas obras brasileiras que são do século XVIII na França, traduzidas. E o caso do Caramuru, eu vou pular aqui só para falar para vocês, o Caramuru, que é esse aqui, ele é um poema épico. Eles foram traduzidos em prosa e chamados de romance. Então já mudou tudo. Esse Caramuru não foi muito sucesso em língua portuguesa, porque ele teve uma edição que ficou parado. Depois da tradução para o francês, ele começou a ser publicado em português de novo. E com notas explicativas, e com introduções, com tradução da recepção crítica francesa. Então esse é um caso incrível de circulação. Não é? O texto está esquecido, ganha... E João de Barros vai fazer uma adaptação também em prosa no início do século XX, uma coisa aqui em Portugal, que o Brasil nunca pegou mais nesse texto, né? Nesse do Caramuru? Do Caramuru. Ele é bem escolar, né? Ele não, é eu digo pegou nesse sentido. Nesse sentido, não. Foram não. os portugueses que fizeram. E fizeram peça teatral também, no Brasil, do Caramuru, depois da tradução para a França. E ele entrou internacionalmente, mundialmente, nessa onda de indianismo que teve nesse período como um precursor. Ele foi o primeiro, porque ele é alguns anos antes do Atalai e quase 100 anos antes do último dos Moicanos. Ele não é indianista, ele é um poema épico, mas a questão da época era essa, a tradução fomentou isso e ele ressurgiu dessa maneira. O José de Alencar foi super traduzido. Então tem o Guarani em inglês, francês, italiano, alemão. Tem Iracema com C cedilha e acento agudo em inglês. Então, duas colegas, engraçado, né? A Ilana Heineberg, que está com vocês no projeto, estudou as traduções para o francês, e uma outra colega chamada Vibeke Alencar estudou as traduções para o alemão. Também não vou ter tempo de explicar, mas... Mas vocês colocaram isso no site? Não? Já tem isso, estudos, esses dois tem. No site? Não, no site não, você já vai ver já a propaganda, que termina com propaganda. Eu vou pular tudo isso. Pronto, vamos terminar com a propaganda. Esses 3 livros saem esse ano. Isso que eu estou falando, os estudos sobre romance estão nesse aqui que sai agora em fevereiro. Com os estudos da Ilana, da Vibeke, da Maria Luz. Todos que eu apresentei aqui vai sair lá. Chama Romances em Movimento. Oi? Editora. Editora da Unicamp. Da Unicamp, como ela fala. Como a Vânia me ensinava lá. Unicamp. Unicamp. Eu falo Unicamp, não vi nada de diferente. É que a gente fala Unicamp. A gente põe um I que não tem. É Unicamp. Mas eu não falei Unicamp. A vossa maneira... Não, você falou certinho. Eu falei. A vossa maneira de pronunciar o português é tão legítima quanto a nossa. Nós respeitamos mais igualmente. Sobre vários. Então, olha, esse vai falar dos romances. Esses suportes e mediadores, vai falar dessas pessoas que favoreceram o trânsito. Então, editores, empresários teatrais, editores de revista. E nos suportes tem uma parte grande sobre revista. Porque eu falei para vocês do romance, que é o que fazia a conexão do público amplo. Mas as revistas eram o foco de conexão dos letrados. Isso é muito impressionante. Eles republicam coisas uns dos outros, eles sabem tudo, eles se citam o tempo inteiro dessas revistas mais de alta cultura. E aqui, deslocamentos e mediações, tem, organizado pela Cláudia Poncioni, nossa amiga também, e pela Laura Levin. Aí são as pessoas, esses letrados, que viajavam de um lado para o outro. Não somos só nós que passamos as férias trabalhando no país dos outros. Eles também iam com bolsa do governo, conheciam todo mundo. Então eles fizeram estudos dos mais destacados. Vocês devem conhecer o Ferdinand Denis, por exemplo. Então tem um estudo sobre ele, que foi o primeiro, foi um francês, a primeira pessoa a escrever uma história da literatura portuguesa com a brasileira separada. E o imperador dava bolsas. Dava bolsas. Estudos para os escritores Como brasileiros hoje, irem para a França, ou irem para a Itália, ou qualquer coisa assim. O imperador dava bolsas de estudo. Então eu peço desculpas por ter falado tanto, feito essa correria toda. É maravilha.
Os 3 estão para sair agora em fevereiro? Não, vai por ordem, vai sair primeiro aquele, depois mais pro meio do ano esse, depois esse. E já temos publicado esse aqui, em inglês, que é mais do início do projeto, é a base teórica do projeto. E esse do Romance em Movimento vai sair esse ano também já traduzido para o inglês. Isso é igual a isso. Agora esse não, esse só existe em inglês. Obrigada. Obrigada. Maravilha.